Deus abençoe essa vida agora, esse coração agora que vai ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Salmo 25:12 diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Amém? Vou ler novamente. Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Aleluia. Que bênção essa palavra, né, irmão? Porque aqui está falando ao homem que teme ao Senhor. Um homem no geral, homem, mulher, homem no geral. A Bíblia representa, na Bíblia o homem representa todos nós, homem, homem e mulher, ser humano, criados por Deus. E eu quero saber que tipo de temor, aleluia, você está tendo de Deus para que você sirva a Deus. Que tipo de temor, aleluia, você vai refletir neste dia, aleluia, para que você saiba se você está verdadeiramente agradando ao coração de Deus e você está servindo a Deus. Que tipo de temor você está, que foi gerado em teu coração e que te levou a servir a Deus, e que te leva a servir a Deus, e que te leva a obedecer a Deus. Quais são as suas decisões diante desse temor que te leva a escolher? Porque o Senhor, Ele te leva a escolher o caminho e te direciona no caminho correto, no caminho certo, aleluia, pelaquilo que você teme a Ele. Porque uma pessoa que teme ao Senhor, irmão, ele vai sempre fazer o quê? Ele vai sempre colocar suas orações em primeiro lugar, aleluia, vai sempre colocar em suas orações as suas decisões de servir a Deus, aleluia, pela obediência. Uma pessoa que teme a Deus, ela está sempre verdadeiramente em propósito para não, aleluia, fazer aquilo que é desejo seu, simplesmente carne, simplesmente emoção, aleluia. Um temor gerado pelo Espírito Santo gera respeito. Um temor gerado pelo Espírito Santo, um temor a Deus gera, aleluia, caráter. Um temor, aleluia, a Deus gera obediência. Um temor verdadeiramente gerado pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, gera arrependimento. Um temor gerado pelo Senhor Jesus Cristo, um temor gerado, aleluia, por Deus, ele gera, oh, aleluia, santo, 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 fruto. Um temor, nós estamos falando de temor, e um temor gerado por Deus, ele gera cura. Ele gera fé. Aleluia. É o temor. E se nós formos falar de temor, de todo esse respeito de temor, nós vamos encontrar muitas e muitas passagens bíblicas que definem o que é um temor a Deus, que define um homem temente a Deus. Aleluia. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus poderoso está falando contigo agora sobre esse temor. Que tipo de temor que você está tendo por Deus? Ou você está temendo mais perder o material? Ou você está temendo mais perder o sentimental do que o temor a Deus? Porque Davi temia perder, aleluia, o temor a Deus. Porque quando ele fala aqui, retire de tudo dele, mas não retire o Espírito Santo de Deus, está perdendo, está verdadeiramente com medo de perder o temor a Deus. Porque é o Espírito Santo quem gera em nossas vidas o temor a Deus. Porque se é Ele que nos ensina em toda a verdade, e é Ele que nos convence do erro, do pecado, do juízo, então quer dizer, este temor a Deus é gerado pelo Espírito Santo, aleluia, o Espírito da graça. O Espírito da graça. Aleluia. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23, ele vai falar assim que longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Isso é um temor? Isso é um temor. E eu vou te falar por que é um temor. Porque é um princípio de você falar de Deus
E para você falar de Deus, você realmente tem que conhecer esse Deus que você serve. O que Ele é capaz de fazer de bem e também de mal. Porque Deus é um Deus abençoador, irmão. Mas Ele também é um fogo consumidor. Amém? Se você teme ao Senhor, você vai temer também dizer palavras, aleluia, que não procedem dele. Você também vai temer ao Senhor, aleluia. Se você teme ao Senhor, você também vai temer ao Senhor, aleluia, de não se apressar nas palavras, naquilo que o Senhor te disse para não dizer. Tem gente que se precipita com visões, tem gente que se precipita com palavras, tem gente que se precipita com comportamentos. E esse é um dia que vai se iniciar na tua vida hoje, de saber que tipo de temor você está temendo a Deus. Temor de perder o teu carro, temor de perder o sentimento, tua esposa, teu marido, teu filho. Que tipo de temor é esse que você está tendo de Deus? Um temor para a obediência? Ou um temor somente para que você viva bem nessa terra? Um temor para a obediência, para a salvação? Ou um temor de Deus de necessidade, de precisão, de somente servir a Deus porque Ele não vai te deixar faltar nada? Ou não te deixar passar necessidade? Que tipo de temor você está tendo? É um temor aonde Ele te manda pregar a palavra, onde Ele te manda evangelizar, onde Ele te manda, aleluia, fazer o ide do Senhor? Um temor é esse temor, esse tipo de temor? Então, se for esse temor, você está fazendo certo. Se é o temor da obediência pela palavra, daquilo que Ele te manda fazer, como falou com Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, quando Paulo fala assim: se eu prego o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, Paulo tem temor a Deus. Isso é um princípio de temor, porque a palavra de Deus diz o quê? Que o princípio de todas as coisas é o quê? Começa com o quê, irmão? Com temor a Deus. E talvez nós hoje, muitas pessoas, e todos estão muitos envolvidos com tantas coisas, que estão esquecendo de se lembrar desse tipo de temor. Aleluia por esta palavra, Jesus. Que tipo de o Senhor está te perguntando, que tipo de temor você está tendo de Deus? Que tipo de temor é esse que você, aleluia, acredita ter por Deus? Medo? Respeito? Obediência? Que tipo de temor é esse? Você já parou para pensar que tipo de temor você pode estar absorvendo e vivendo por Deus? Um tipo de temor que Ele te diz para que você não deixe de se alimentar desta palavra? Se for esse, você está correto. Um temor que te leva a ler a Bíblia vai sempre gerar fé. A única forma de que nós... Não tem outra forma de fé, irmão. A única forma que nós temos de obter fé é lendo a palavra e acreditando cada vez mais nela e ouvindo a voz de Deus, e cada vez aquilo vai se gerando o que? Temor. Eu não vou saber, aleluia, se sou pecador, se eu não tenho conhecimento do que essa palavra vai me dizer em relação a pecado, em relação ao mandamento, em relação do que agrada ou desagrada a Deus. Aleluia. Pela lei, Paulo descobriu tudo isso. Pelo temor a Deus, ele descobriu muito mais. Então, aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, ele fala assim, ó: antes de tudo, pois exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Isso já é um temor, porque ele já está falando o quê? O que você deve fazer. E que mais, e quantas coisas mais a Bíblia nos manda fazer? Quanto mais. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, hoje não me alongar muito na palavra, não, porque uma palavra dessa, meu irmão, não precisa de muita coisa, não. É você parar para pensar que tipo de temor você está tendo por Deus. Que tipo de temor você está tendo pelo Senhor Jesus Cristo? É isso que hoje o Senhor está te perguntando. Que tipo de temor é esse que você está tendo? Que
tipo de medo você tem? O que você tem medo que te leva a buscar a Deus? Porque todos nós, irmãos, só vamos buscar a Deus não é por adoração, não. É por medo de perder sempre alguma coisa ou sempre querer alguma coisa. Se nós temos que verdadeiramente ir para a igreja, buscar o Senhor com temor de perder a salvação. Meu Deus, eu não quero perder minha salvação. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, aleluia, estar apto a entrar no céu. Eu quero estar, em nome do Senhor Jesus Cristo, apto a pregar a palavra. Eu quero estar apto, aleluia, a estar pronto para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que tipo de temor, irmão? Quero te dizer, você que está entrando online aí agora, você que vai ouvir esse vídeo, amém? Daqui a pouco eu vou estar apresentando ainda os seus nomes. Eu estou com os nomes aqui. Depois que eu acabar o vídeo aqui, eu ainda vou orar, ainda vou apresentar os seus nomes, porque eu tenho vidas que me abençoam, que abençoam meu ministério, e eu tenho que estar orando constantemente pela vida deles, porque eles são verdadeiramente frutos do trabalho, frutos do evangelismo. Pessoas que ainda acreditam que tem homens e mulheres de Deus que ainda intercedem por eles. Eu não posso, aleluia, enfraquecer a fé deles. Eu não posso deixar Satanás enfraquecer a fé dessas pessoas com as dificuldades. Eu quero estar sempre cobrindo eles em oração. Mas eu volto a te dizer aqui na palavra, que tipo de temor que você está tendo de Deus. E a palavra que nós lemos foi que? Salmo 25:12. Diz: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ei, que tipo de temor você está tendo para que Deus te conduza a um caminho correto, um caminho direito? Que tipo de temor é esse? Perca de quê? Você tem muitas vezes perca de quê? O que te leva aos pés do Senhor? Que tipo de situação ou que tipo de pessoa você está se colocando diante de Deus, aleluia, para servir a Ele? Somente na bonança ou nas provações também? Jó serviu na bonança e Jó serviu também nas provações. Que tipo de temor é esse? A pergunta hoje é: você vai passar o dia todinho com isso na tua mente e no teu coração, irmão? Em nome de Jesus Cristo. Estou desde cedo nesse monte orando para te dar uma palavra dessa, com essa ousadia que eu estou te falando aqui. Sabe o que é? Eu estou te perguntando pela boca de Deus. Que tipo de temor você está servindo a Deus? Que tipo de temor para você passar o dia todinho esperando? Que tipo de temor? Esse tipo de temor e esse pensamento vai te levar, aleluia, a ter um conserto espiritual. A pensar mais na tua santidade, a pensar mais na busca do Senhor. Que tipo de temor é esse? Que tipo de temor que te leva a conhecê-lo? Vai te levar ao conhecimento. Amém? Aleluia. Então fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Se você se sentir tocado em seu coração de fazer a obra compartilhando esse vídeo, faça isso, irmão. Porque isso não é para exaltação de homem, não. Amém? E isso é para despertar uma igreja, é para despertar um povo, é para despertar o evangelho, é para despertar o chamado. Viu? Estamos aproveitando hoje a tecnologia para fazer isso aqui. E não estamos aproveitando a tecnologia para estar, aleluia, fazendo propaganda de Satanás, não. Nem para se aparecer, não. Amém? Pelo menos no meu ministério, não é assim, não. Amém? Os vídeos e as fotos que são postadas feito obras do Senhor Jesus Cristo, alcançando vidas, aleluia, fazendo aquilo que é missão, a missão dos 72, Boanésia, filho do trovão, Marcos 3,17, aleluia, a missão dos 72, Lucas 10, essa é a missão, de 2 em 2, aleluia, Jesus enviou, e assim estamos nós, amém? Então fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Abençoe sua família, abençoe seu ministério, abençoe seu pastor, abençoe sua pastora, abençoe em nome de Jesus Cristo o ministério de Cristo. Que as almas sejam alcançadas pela palavra.
Chega de falar de material, fala de salvação. Chega de falar de material, fala de salvação. Deixa Deus te usar, aleluia, a tua boca para falar de salvação. Em nome de Jesus Cristo. Fica na paz. Deus abençoe. Em nome de Jesus.